Boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal, eu desejo que o Criador os abençoe grandemente, tudo bom? Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero estar trazendo aqui para apresentar para vocês, né? Essas RBs, né? Três RBs aqui, né? Já estou com elas aqui desmontadas na bancada. E a gente está realizando aqui a manutenção. E aí, né, eu já estou com elas aqui desmontadas, já é bom porque agiliza aqui, facilita, né? O que a gente quer enfatizar aqui e tá mostrando aqui para vocês, né, em relação a esses equipamentos. Então, 3 RBs 912, né, Routerboards RBs 912 da Microtik. Inclusive essa daqui, ó, já tá consertada, certo? Coloquei uma descriçãozinha aqui de ok. Então, aí eu quero estar mostrando para vocês, né? Eu acredito que vai ser possível, e com fé no Criador, a gente tá mostrando a manutenção dessas outras duas aqui, tá bom? Então, essa daqui, né? Essa Routerboard aqui, é RB912, ela tá com defeito de não liga, certo? Essa daqui não tá ligando. Então eu vou estar apresentando para vocês aí, de forma sucinta e breve, né? Eu vou estar dando uma descrição, assim, rápida, né? Não vou me ater muito e demorar. E aí, essa daqui também, né? Ela tá com um problemazinho, né? Que ela tá conectando, tá ligando, mas tá com um defeito aqui no circuitozinho da porta LAN, da internet, certo? Então, inclusive, até foi nos repassado, né? Que ocorreu lá a pessoa quando conectou lá, né? O equipamento no computador dela, inclusive ocorreu de danificar a porta LAN do computador, certo? O circuito da porta LAN da internet do computador foi danificado devido à conexão quando foi conectado nessa placa, né, nesse equipamento aqui. Ele influenciou lá de forma quando foi conectado o cabo da porta LAN na porta internet do computador, né, o RJ45, e conectou e fez a conexão do computador com esse equipamento, o equipamento lá da pessoa, né? Ocorreu de danificar a porta LAN, certo? Então, ocasionou lá um defeito que provocou, né, uma avaria na porta LAN, né, na porta RJ45 do computador lá da pessoa. Então, o que acontece? Esse equipamento ele está com defeito que está causando tá queimando, né, a porta LAN do aparelho, né, do computador, do equipamento que vai conectado a ele. Então, assim, é um defeito que a gente está querendo aqui explorar também, juntamente com vocês aí, tá trazendo para mostrar para vocês, né? Ele está com um defeito tal aqui, né, uma anomalia, uma avaria que está ocasionando a queima do equipamento que está sendo conectado juntamente com ele aqui, que está fazendo a conexão com ele por meio da porta LAN, certo? Então, assim, a gente vai ver esse equipamento aqui, eu creio que vai dar para a gente estar mostrando também, né? O conserto dele aqui. Nesse vídeo eu quero estar mostrando o conserto e a manutenção desse equipamento aqui, né? Desse outro que não está ligando, tá bom? E aí vou apresentar aqui sucintamente para vocês uma descrição do comportamento desse circuito dele aqui. Eu vou estar energizando aqui o equipamento, né? Vou estar conectando aqui a placa na minha fonte POI aqui, certo? E vou estar mostrando para vocês aí. Então ele tem os LEDzinhos indicadores aqui, ó, nessa região, certo? Essa região aqui. Então você tem aqui, ó, essa região aqui, né? Região dos LEDzinhos indicadores, né? Quando você conecta a fonte de alimentação, eles vão acender, né? Vão dar indicação de equipamento energizado, vão sinalizar a questão do funcionamento, né? Da porta LAN, e os demais LEDs acendem também, né? Inicialmente. Então, assim, eu vou conectar aqui, ó. Conectar o equipamento aqui na fonte, certo? Ó. Vocês percebem que ao conectar, ele não dá indicação de nada, né? O equipamento ele tá parado, né? Os LED não acendem, certo? Não dá indicação nenhuma. Nenhum LED power. Então nenhum LED acende, tá bom? Então ele tá totalmente parado. O equipamento ele não tá ligando, certo? E aí, assim, o que acontece? Esses equipamentos aqui, né? A gente tem que fazer um diagnóstico de análise desse defeito, né?
levando em consideração toda uma questão inicial desde da entrada aqui, né, da conexão do RJ45, dos sinais provenientes lá da fonte, né, o sinal de VCC e GND, que vem pelo cabo, né, pelo cabo de rede. Fazer uma análise aqui criteriosa desde aqui do início até as regiões onde esses sinais ou tensões vão trafegando, né, e circulando pelo circuito do equipamento até chegar na sua fonte principal, né, a sua fonte primária, para ser tratado, ajustado, né, e regulado aos níveis de tensões que são adequados para o funcionamento dos diversos circuitos do equipamento, tá bom? E aí a gente faz uma análise bem inicial, bem básica mesmo, né, bem inicial aqui, desde a entrada até o tratamento desses sinais, né, pelos circuitos aqui adequados e convenientes. Então o que acontece? Nós temos aqui na entrada, ó, esses equipamentos, ele tem o trafo aqui, ó, o transformador da LAN, certo? Esse trafo aqui, nesses equipamentos, ele é tal que os sinais de tensão da porta LAN são injetados, né, em pinos específicos dele aqui. Eles recebem esses sinais da porta LAN em uns pinos aqui específicos e é liberado através de outro pino para ser conduzido para os componentes que vão fazer a liberação desses níveis de tensões para chegar até a fonte principal aqui do equipamento, para que nessa área aqui da fonte principal eles sejam tratados, né, e regulados. Então eu vou estar mostrando para vocês o esquemazinho no diagrama, tá bom? Um diagramazinho aqui do circuito desse equipamento, onde a gente vai estar podendo analisar esses sinais e como eles se comportam aqui, como eles são interligados, né, nesses equipamentos, tá bom? Então, pessoal, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo estar mostrando para vocês, tá bom? De uma maneira adequada. Então eu tenho aqui o diagramazinho, ó, certo? Eu tenho aqui um transformadorzinho desse, ó, da LAN, certo? Mesma referência, igualzinho aquele lá que tá na placa, certo? Tá o SwapNet NS602462. Então, esse componente ele tem uns pinos específicos para receber, né, os sinais que vêm da fonte, né, da fonte POI, né, os sinais de tensão, VCC e GND. E esses sinais, eles entram justamente nos pinos correspondentes aqui do componente, certo? O que acontece? Esse componente, ele tem internamente nele, ó, você pode perceber que ele tem várias toroidezinhas, né? Várias bobinazinhas toroidais aqui, ó. Embaixo, né? Quando você vira o componente por baixo, aqui do lado de baixo, você percebe que ele tem aqui, ó, a constituição dele, né? Física, a sua forma constitucional, né? De construção, traz aqui, né, no componente, né, várias bobinazinhas toroidais, ó, várias toroidezinhas que são conectadas e interligadas aqui de forma conveniente para se ter, né, o resultado satisfatório adequado de funcionamento desse componente, certo? Então ele tem aqui, ó, as suas toroidezinhas, né, que são interligadas nesses pinozinhos dele aqui. E aí os sinais trafegam aqui de forma adequada, de acordo com a forma como esses componentezinhos, essas bobinazinhas toroides são interligadas aqui, certo? Então assim, a disposição do diagrama elétrico desse componente é tal que no diagrama do componente, no esquemário dele aqui elétrico, né, no diagrama esquemático dele, no seu desenho simbólico, você vai perceber que os terminais estão dispostos não de forma sequencial, né? A termos de análise de estudo no diagrama, né? Você percebe que não tem uma disposição sequencial. E aí, o que acontece? No componente físico real, né? A disposição física dos pinos, né? Ele segue uma sequência, ele segue um padrão lógico definido e sequencial. Só que no estudo do diagrama, você vai perceber, ó, que
ele tem, cada toroide, né, é especificado por um circuitozinho específico, embora estão interconectados assim de forma conveniente, certo? Mas aí assim, ele especifica T1, ó, T1 aqui, certo? Ó, T1 e T2, que são ramos ramos específicos aqui, que são pontos dessas interligações toroidais que existem aqui na constituição do componente. Então, o que acontece? T1 e T2, né? Você tem dois ramos específicos aqui, constituintes desse componente como um todo, certo? O que acontece? Ó? Você tem aqui na parte de T1, certo? Ó? T1 aqui você tem pinos, os pinos que faz parte da parte de T1, os pinos do transformadorzinho aqui, ó, do trafo da lã, certo? Ó? Esses pinos aqui, 22, 23 e 24, faz parte especificamente do de T1, certo? T2 a gente tem os pinos dele 20, 19 e 21. 19, 20 e 21. Então, na disposição do diagrama elétrico, né, da simbologia, do estudo do diagrama elétrico desse componente, né, no seu diagrama esquemático, na simbologia, os pinos não estão necessariamente dispostos de forma sequencial, certo? Aí, embora na construção e constituição física do componente, eles são rearranjados aqui de tal forma que a disposição dos pinos ficam de maneira sequencial, de forma lógica correta, certo? Esse componente, assim, também como um circuito integrado, a numeração dos pinos segue a mesma ordem de numeração de como você está lendo, por exemplo, um circuito integrado. Você tem a bolinha indicadora aqui, ó. A bolinha aqui que indica o pino 1, certo? Ó, o pino 1 do componente é desse lado aqui, ó. E aí ele vai em ordem sequencial, né? Em sentido anti-horário. Igualmente como você faz a contagem e a numeração dos pinos de um circuito integrado. Você tem a partir desse ponto aqui, que faz a referência ao pino 1, que é desse lado aqui, ó. O pino 1, 2, 3, 4, 5 e segue em sequência. E vem em sentido anti-horário. Aí o outro pino desse lado continua a contagem, a sequência de contagem, ó. Aqui você tem 12 pinos desse lado e mais 12 desse outro. Aqui o último pino aqui desse lado aqui, ó, é o pino 12, certo? E aí continua aqui do outro lado, você tem 13, 14, 15 e até o último lado final 24, pino 24. Então em sentido anti-horário, certo? E aí você tem isso disposto em uma sequência lógica. Fisicamente, na construção física e constituinte do componente, os pinos seguem uma sequência lógica sequencial, uma lógica sequencial. Na disposição do diagrama, não necessariamente está de uma forma sequencial, por causa da numeração do pino em relação à forma real de como o componente é, internamente, a disposição dessas bobinazinhas, tá bom? E aí você tem o seguinte, ó, pino 20, pino 21, pino 19. Então não tem uma sequência aqui no diagrama do desenho, né? Para análise de estudo, certo? Aí o que acontece, ó? T1. T1, você tem, na parte de T1, é onde entra justamente o sinal de GND, certo? Ó? Sinal de GND, lá, proveniente da fonte POI, certo? Ó? Ele entra aqui na parte de T1. Então, GND T1 entra no pino 22 e no pino 23. E na parte central, no center tap aqui, ó, ponto médio do enrolamento aqui da toroide, você tem a disposição do pino 24, que interliga, né, o GND à carcaça do RJ45, certo? E aí nesse ponto aqui, você tem esse ponto conectado na carcaça do RJ45 lá, que também é um ponto comum de GND ou massa, ou ground, né, como costumam chamar, o ground, ou GND, que faz o ponto de GND comum em toda a placa do circuito, certo? E aí você tem nesse outro ponto aqui de T2, né, a entrada do VCC, certo? Ó, VCC de T2, aqui em T2 você tem pinos 20 e pino 19, né, você tem a entrada do VCC da fonte POI lá, seja 12 volts ou 24 volts, certo? Proveniente do cabo RJ45, que é da onde vem lá da fonte, né, conectado na fonte POI, e disponibiliza esse sinal, né,
na entrada do equipamento, e esse sinal ele chega nesses pinos aqui, ó, do tráfego, do transformador. O VCC no pino 19 e no pino 20, nos dois da extremidade, certo? Ó. E são conectados, são unidos, né? Esse ponto e esse, com uma união comum. E no center tap aqui, ó, no ponto médio do enrolamento da bobina toroidal, ele sai no pino 21 e é conectado, né, em um diodo, certo? Ó, que tem lá na placa. Então, o diodo, ele recebe esse sinal da tensão POI lá da fonte, de 12 ou 24 volts. Entra no anodo, né, anodo do diodo, e essa tensão, ela é recolhida lá no catodo, né? E lá do catodo ele parte para alimentar os circuitos da fonte primária, da onde recebe essa tensão e vai tratar essa tensão e regular os níveis de tensões adequados para o funcionamento do equipamento. Então, pessoal, a gente vai estar mostrando esse esclarecimento aqui, né, em relação a como está disponível aqui os sinais que eu mostrei aqui no diagramazinho em relação à placa do equipamento, para que a gente possa estar analisando, né, esses sinais e verificando assim de forma mais precisa o diagnóstico desse problema. Então, o que acontece? Nós temos aqui o componente, né, que a gente está mencionando aí, ó, o trafozinho da lã, transformador da lã, conector RJ45, certo? Deixa eu pegar a placa aqui. Conector RJ45, transformador da lã. E aí você tem aqui desse lado a numeração correspondente ao pino 1, ó. Você percebe que o componente ele tem, né, a indicação do pino 1 no corpo dele, ó, a bolinha. E na placa também tem, ó, a indicação e referência de onde é conectado o pino 1 do componente. E aí você tem o pino 1, aí sai contando aqui em sequência, né, em sentido anti-horário, né, contrário aos ponteiros do relógio. E aí você tem pino 1 até o 12 aqui, e aí do outro lado continua, a partir desse pino aqui, em sentido anti-horário, né, ó. Você tem 13, 14, 15 e aí continua a sequência até o último aqui, que é o pino 24. Então, como a gente viu no desenhozinho aqui, ó, os pinos 22, 23 e 24, que é esses últimos aqui, ó, pinos 22, 23 e pino 24, são os pinos de GND. O pino 22 e o 23, que é os dois da extremidade, recebe o GND, né, proveniente da fonte POI, e o pino central aqui, o 23, né, é o pino que é conectado justamente na carcaça do RJ45, certo? Então o pino 24 aqui, na verdade, ó, o pino 24, o 22 e o 23 é conectado, recebe a alimentação do GND da fonte POI, e o 24 é conectado no GND geral da placa, que é o ponto comum de GND da placa, certo? E aí os pinos, isso aqui é a parte do trafo em relação a T2, certo? E aí T1, em relação a T1, quer dizer, então esse ponto aqui é em relação a T1, certo? Do trafo aqui, do transformadorzinho da lã. Essa parte de T1 recebe o GND. E aí T2, né, que é a parte aqui, ó, essa parte aqui, T2, justamente a parte específica desse componente que recebe os sinais VCC, né, de alimentação positiva. E aí você tem pinos 19, pino 20 e 21. Que você tem no 19 e no 20, nos dois da extremidade, né, que diverge só em relação ao componente real, porque no componente real você tem uma sequência de pinagem, certo? No desenho ele não trata dessa forma. E aí você tem os pinos 19 e 20, pinos 19 e 20 aqui, ó. Pinos 19 e pino 20 aqui, ó. Pino 19, esse pino aqui, ó, e pino 20, você tem os dois pinos que recebem a tensão de alimentação, certo? Dois pinos que recebem a alimentação, que recebe a alimentação da fonte POI, do VCC, e o pino 21 é o pino central dele aqui, né? O pino, na verdade, o pino da extremidade, que manda a tensão, né? O pino 21, ó, manda atenção para o anodo do diodo aqui, ó, o anodo, certo? Do diodo D2.
O diodo D2 é esse diodo aqui, ó, D2, certo? Ó, você tem D1 e D2. Ambos são o mesmo diodo, né? É o diodo, é um diodo Shockley, né? Diodo do tipo Shockley. S210, S210. Então, SR210, né? A referência que está aqui no corpo dele. É um código um código comercial, né? Esse código você tem que verificar nas tabelas de componente SMD, para estar fazendo uma verificação melhor, né? Mais precisa assim, do tipo de diodo de qual tipo esse diodo é, né? Então esse diodo, pela folha de dados dele, é um diodo Shockley, certo? Um diodo de comutação rápida, que trabalha com a velocidade de comutação muito rápida, certo? De comutação, de chaveamento do sinal. E algumas características pertinentes a esse diodo é que ele tem uma baixa resistência, né? Uma baixa limitação de tensão. O limiar de tensão dele é muito baixo, ou seja, a queda de tensão na junção interna dele é baixa. E também trabalha com velocidade de comutação muito elevada. Isso proporciona a esse diodo, né, aplicações diversas. Diversas aplicações, como para a questão de sinais, ele tem muita aplicação porque, como ele tem um baixo limiar de tensão, né, uma limitação de tensão baixa, ou uma queda de tensão baixa na sua junção, na junção interna, isso proporciona a aplicação desses diodos para a detecção de baixos sinais, né, de sinais muito baixos, ou sinais débeis, como se costuma chamar, né, em eletrônica, né, sinais fracos, aqueles sinais muito fracos, né, débeis, e sinais muito baixos. Ele consegue fazer captação e detecção de sinais muito baixos, de sinais, né? E aí uma outra coisa, né, que está relacionada a esse diodo, é que esse diodo ele é empregado muitas vezes também, né, esse tipo de diodo Shockley, tem uma larga aplicação, né, como elemento de proteção de circuitos ou de componentes específicos que necessitam de proteção ESD, né? Chamada proteção ESD, que são proteções contra descargas eletrostáticas. E aí esse componente ele funciona como um supressor de ruído, né? Para promover proteção nesses casos eventuais. Então, o que acontece, pessoal? Aqui ele está, ó, o anodo desse diodo é esse terminal aqui, ó, certo? Então, ó, nós temos aqui o seguinte, ó. Anodo, catodo, certo? Ó. O diodo recebe a tensão no seu anodo e libera no seu catodo. Então, o diodo é uma particularidade interessante nesse caso aqui. Ele tá aplicado aqui nesse circuito, né? Ele está funcionando, ele está alimentado aqui na região de polarização direta. Então, ele recebe a tensão no anodo e libera a tensão no catodo, certo? Região de polarização direta, como se costuma chamar aí nos meios técnicos, certo? Então, o que acontece? O diodo ele tem a junção PN, onde a junção P a junção do tipo P é o anodo, que é isso aqui, ó. A junção dele interna do tipo P é o anodo, e a junção do tipo N, que é essa daqui, é o catodo. E aí, ó, nessas situações ele está polarizado de forma direta, ou seja, o diodo polarizado de forma direta, ele conduz quando o anodo é positivo em relação ao catodo, certo? Tem alguns casos específicos em que o diodo ele funciona na região de polarização inversa, né? Que é o caso de particular e específico de diodos, diodos que trabalham na região de polarização inversa, né? São componentes que têm a particularidade funcional assim específica de funcionar como elemento de proteção, certo? E também como reguladores de tensão, que é o caso particular dos diodos Zener, certo? E alguns diodos específicos que são fabricados com essa finalidade específica, tá bom? Aí tem os diodos TVS também, diodo de comutação rápida, que trabalham como elemento de proteção, né? Que são polarizados na região de polarização inversa. Na região de polarização inversa, né? Você tem o catodo positivo em relação ao anodo, em relação aos sinais que ele está no local onde ele está conectado na placa. Então, pessoal, nós vamos estar fazendo as aferições e medições aqui nessa região aqui da placa, tá bom?
verificando aqui os sinais desde o início aqui da entrada de sinal, até e seguindo esses sinais, né? Fazendo as aferições de análise aqui para estarmos dando um diagnóstico de forma precisa, né? E da onde pode estar o defeito, certo? Então, eu já percebo aqui, ó, também que nessa região da placa, né, ocorreu aqui uma descarga, certo? Ó, tá carbonizado aqui, ó. Tem um elementozinho fusível aqui, um fusistor que tá carbonizado, ó. Se eu conseguir aqui mostrar para vocês. Então vocês percebem aqui, ó, que esse elementozinho ele tá carbonizado aqui, ocorreu uma descarga aqui, tá certo? E aí a gente vai estar percebendo, porque essa linha aqui, ó, é a mesma linha, a mesma trilha que está conectada aqui na saída do diodo aqui no catodo, ó. Na linha que o diodo leva a tensão para ser tratado aqui pela fonte principal. Então a gente vai estar analisando aí essa questão aqui com calma. Aí no outro vídeo, tá bom? Então tudo de bom, que o Criador abençoe aí.